Queridos alunos da especialização em Filosofia Clínica, turma Orquídea, eu sou o professor Will Goya, falo da Casa de Estudos Francisco de Assis, Centro de Formação em Filosofia Clínica em Goiânia. Hoje estou gravando a aula que foi originalmente feita no dia 11 de dezembro de 2021. Mas naquele dia tivemos uma queda de energia e a gravação não pôde ser feita. Trata-se apenas de uma revisão de algumas ideias fundamentais, sobretudo esta: falar dos agendamentos em filosofia clínica, que podem ser tratados como os mínimos e os máximos agendamentos. Bom, nessa revisão, é importante sempre lembrar que a filosofia clínica é uma praxis terapêutica de alteridade, isto é um cuidado radical, profundo, até as raízes, de ir ao mundo do outro respeitando a sua integridade própria, sem jamais violentá-lo, colonizá-lo pelos nossos interesses. E a função terapêutica, nesse sentido, é uma tarefa ética, de cuidado com a casa do outro, a casa do ser do outro. E é nesse sentido que há uma hospitalidade, ir apenas enquanto hóspede, jamais invadindo, jamais ferindo as características que estão lá, sobretudo aquelas que são fundamentais à revelação do outro, que nunca se dá por inteiro, que nunca se revela como uma totalidade abarcada pelo nosso conhecimento sobre ele. É sempre infinito. Tanto o outro quanto outrem, incluso eu próprio. Quando eu me aproprio de mim através de uma reflexão, de um conhecimento, quando eu volto-me para mim, já me encontro diante do infinito e, portanto, diante da outridade, presente entre nós. Sempre que o eu vai ao outro como pessoa ou como transcendência, o outro como mundo, sempre diante das relações com a outridade, precisaremos dessa prática em que a filosofia clínica apresenta um dos caminhos possíveis, que é a clínica de alteridade. Nesse sentido, todo o esforço da construção metodológica de Lúcio Pachter, implicada com vários métodos filosóficos, como Lúcio Pachter chamou de uma colcha de retalhos, apropriando-se e adaptando todas as teorias filosóficas fundamentais sobre o conhecimento do ser humano e da realidade, voltadas para a finalidade terapêutica. E é nesse sentido que a filosofia clínica, em sua metodologia própria, inigual, tem 3 objetivos fundamentais. Primeiro, respeitar afetuosa e amorosamente a diferença do outro. Enquanto filosofia é amor à verdade, e nossa época revela, sim, uma grande crise desse amor, falseando e desmerecendo a verdade, o conhecimento da realidade, em filosofia clínica, falamos em um profundo amor às verdades subjetivas do outro, enquanto ser único e singular. E é nesse sentido que faz valer, como eu acreditei, a epígrafe do poema Tudo o que se deve dizer, colocado na introdução da obra de 2020, a 4ª edição, quando digo que só quem ama se importa com aquilo que é importante para o amado. Só quem ama se importa com aquilo que é importante para o amado. É um exercício de amor que não perpassa jamais pela sedução, tratando o outro como objeto dos desejos do terapeuta. O outro e sua profunda outridade, e seu profundo infinito, é um exercício de amor, tal qual é para ele a força de vida. Então, a primeira característica, a primeira finalidade da metodologia, da praxis terapêutica de Lúcio Pachter, é esse acolhimento respeitoso e afetuoso da diferença do outro. Segunda, é garantir o mínimo de intervenções indevidas e falsificadoras no processo de escuta e diálogo. Essa garantia é para que, de um lado,
não comprometamos a aprendizagem do fenômeno original do ser outro. Ora, o outro não pode ser reduzido ao mesmo, à mesmidade, à obviedade do que eu faria sobre ele, e nesse sentido, tornando objeto qual prego tratado pelo martelo das compreensões. Não. Essa garantia do mínimo de intervenções falsificadoras, de um lado, ela suspende o que parece ser, em todas as impressões que tivermos, em nossos julgamentos a respeito dele, até que o conhecimento, sempre ancorado pela ética da filosofia clínica, nos permita ir em direção a ele, jamais totalizado por esse conhecimento. Então, de um lado, essa garantia do mínimo de intervenções indevidas e falsificadoras do processo de escuta, isto é, de interpretação sobre o outro e suas verdades subjetivas, e também no processo de diálogo, já que a terapia é uma orientação existencial através das comunicações verbais e não verbais. De um lado, como disse, suspender as primeiras impressões, as obviedades dos nossos julgamentos, indo em direção ao que ele tem de próprio e autêntico. Do outro, é fundamental garantir a manifestação dessa autenticidade única, própria dele. Somente ele, em suas relações únicas com o mundo, poderá ser fonte de autorrevelação. Não posso falar por ele, por isso a escuta. Bom, por fim, a terceira finalidade da metodologia da praxis clínica de Lossupacter implica no que são chamados de submodos, que são promoções da potência singular de autenticidade existencial dele. Trata-se de uma potência de outridade. O que ele tem de próprio e o que ele tem de diferente e singular no mundo. Mas para falarmos desses três aspectos, hoje nos dedicaremos em particular a tratar dos chamados agendamentos, ou formas de intervenção, de inserção no entendimento e nas ações. Mas para isso, eu vou fazer referência em primeiro lugar, a obra Escuta e o Silêncio, na edição de 2020, quarta edição, História de Laura, Terapia em Filosofia Clínica, que é a obra base da nossa formação aqui em Goiânia. E apenas uma outra rápida referência ao fascículo da Filosofia Clínica da editora Michelis, 10º fascículo com a autoria de Lossupacter, intitulado Agendamentos Indevidos e Agendamentos Adequados. Vamos lá? Isso é fundamental, porque quando falarmos em terapêutica em filosofia clínica, jamais poderemos nos esquecer de suas bases, de seus princípios. E, portanto, essa garantia do mínimo de agendamentos, os chamados agendamentos mínimos, e a recusa, o esforço profundo, ético e epistemológico para evitar todos os agendamentos máximos, é fundamental à filosofia clínica. Vamos aqui à página 97 de A Escuta e o Silêncio, 97 e 98, tentando explicar um pouco do que são agendamentos. Diz aqui o texto. Cumpre-se um mínimo de interferências voluntárias por parte do terapeuta. Um procedimento denominado agendamento mínimo. Devido ao filósofo clínico agendar o mínimo de temas ou influenciações, ditas ou implícitas, a fim de não direcionar a fala da pessoa que partilha enquanto ele a escuta. A intenção disso é compreender o sistema lógico próprio subjacente ao curso do pensamento do partilhante, conforme as informações subjetivamente relevantes no contexto da sua fala e das comunicações não verbais
utilizadas. Deixa eu esclarecer. Naturalmente, quando vamos nos interagir, nos primeiros contatos, sobretudo, de um partilante quando vem ao consultório de um filósofo clínico, nós procuraremos entendê-lo considerando as bases categoriais. Quando falamos aqui em bases categoriais ou exames categoriais, nos referimos às categorias de compreensão do outro, em sua outridade. E essas categorias, que são 5, que se revelam na filosofia clínica como formas de entendimento, de compreensão do nosso entorno, daquilo que temos em comum, a mesma sociedade, as mesmas influências históricas, culturais, econômicas, etc., mas, sobretudo, conversando com isso, o jeito de cada pessoa, como ele a interpreta. Então, naturalmente, é possível que a gente esteja conversando com um conterrâneo, utilizando bases de compreensão comuns, mas pode ser diferente e a profundidade de cada um será diferente. Mas essas bases, que será tema de outra aula, vamos falar de assuntos, os temas que são tratados em clínica. Os temas não são previamente orientados pelo filósofo clínico. Vamos falar, sim, de circunstâncias, na medida em que o outro está circunstanciado em uma história, em uma dinâmica, e sem eu compreender todos esses elementos em torno que estão conversando e possibilitando uma tessitura de realidade na qual uma determinada característica ou ponto da narrativa do partilhante fará sentido a partir dessas circunstâncias. Lugar, que é outra categoria, que vamos entender como a pessoa, o partilhante, interpreta o mundo, o espaço físico em torno dele. Essa interpretação é de natureza existencial, então, naturalmente, um espaço que para um será grande, para outro será pequeno. Mas é importante ter o elemento em comum para percebermos as nossas diferenças. A categoria tempo, que se revela como a noção tanto cronológica em comum, como falamos em dias, semanas, horas, minutos, quanto os elementos subjetivos singulares, como cada um entende essa realidade temporal, que é como se dá dentro dela as mudanças interiores de interpretação, como para ela se dá a velocidade das alterações. Naturalmente, todas as pessoas, aparentemente, parecem ter apenas a idade física no lugar comum, mas quantas idades, quantos tempos estão presentes na interpretação de cada um? E a relação? Isto é, quando falamos algo, a noção de perto ou longe, de importante ou desimportante, às vezes altera quando nos referimos a objetos físicos ou abstratos, de forma a, em relação a pontos específicos da narrativa, do discurso do partilhante, é que teremos medidas subjetivas para nos aproximarmos dele. Seja como for, está aí um tema que nós trataremos em outro momento. Agora, quero particularmente me referir aqui aos agendamentos na página 98. Bom, então, agendamentos mínimos significa que nós vamos falar talvez a mesma língua, teremos manifestações como aqui eu, que tenho 50 anos de idade na data de hoje, que tenho essa condição de um homem e não de uma mulher, e o que isso significa, o espaço físico, o meu tom de voz, minha cor da pele, o tipo de linguagem que eu me valho, por mais que eu queira ser o mínimo condicionante para o outro, não será possível que eu não exista na relação. A alteridade não é ir ao outro sem mim,
mas uma relação entre as diferenças. Portanto, se eu garantir o mínimo de invasão do meu jeito, eu e em meu entorno, no encontro com o outro, o que se revelará será, a partir da minha escuta ética e epistemológica, será profundamente mais o outro. É nesse sentido que um agendamento mínimo é interferir o mínimo para que o outro se coloque o mais rico possível em sua profundidade. Claro, como eu disse, que haverão agendamentos mínimos, mas não inexistentes. Se, por exemplo, eu digo, olha, você está bem, está confortável, está... Por favor, sente-se, fique à vontade. Eu cito, por exemplo, um caso que aconteceu comigo em consultório há muitos anos atrás, quando eu atendi uma garota, 28, 29 anos, ela entrou no consultório e o que eu fiz numa sala que eu locava dentro de uma clínica, eu fechei a porta e a tranquei, porque para evitar que pessoas entrassem e interferissem na privacidade desse encontro tão íntimo que é a relação da terapia. Pois bem, ao fechar a porta e ao trancar a porta, eu senti que ela estava muito aflita, como se tivesse, depois eu compreendi de fato que a minha impressão estava correta, aprisionada sem ter para onde fugir. Ora, que coisa, como eu poderia saber que ela teria passado em sua história, carregando consigo como uma espécie de sofrimento e um trauma, a noção de abuso, a noção de sensação de aprisionamento quando fica trancada em um espaço. Então, houve, no meu gesto, sem a menor intenção de feri-la, houve um agendamento prévio que já implicou nela em o recrutamento de interpretações, emoções, valores. E assim acontece, às vezes, ao contrário, trazendo alegrias, trazendo festividades, ou erotismos, ou religiosidades. As relações existem e o filósofo clínico não ficará sem suas características próprias, no contexto em que habita. Mas o mínimo de atrapalhamento que o filósofo clínico possa se esforçar por fazer será sempre o máximo de possibilidades de revelação e de cuidado para com a outridade do partilhante. Mas, para acalmar quem ficou eventualmente aflito com a narrativa que eu fiz de um atendimento de muitos anos atrás, quando eu percebi aquilo, intuitivamente, isto é, a partir de tudo que eu percebi no conjunto rápido do que já carregava em mim em termos de sensibilidade e de possibilidades de situações semelhantes, eu a conduzi para a janela, onde tinha uma bela vista de muitas árvores e pássaros ao fundo, no quarteirão da clínica onde eu locava essa sala. Eu disse, olha, venha cá, deixa eu me apresentar, mas eu quero que você veja ali que lugar bonito. E eu vi os seus ombros distensionarem, a aflição nos seus olhos desaparecerem, e ela se acomodar, dizendo depois, justamente já na primeira sessão, que tinha passado por situações semelhantes. Quando eu expliquei que a clínica tinha esse cuidado para evitar que fosse invadido por pessoas incautelosas, que às vezes, isso até já aconteceu comigo, invadissem meu consultório para falar sobre o carro lá fora que estava apitando o alarme ou coisa parecida. Deu tudo certo. Mas, enfim, há que ter o filósofo clínico muito conhecimento, erudição, para não atrapalhar a relação de aprendizagem e escuta. Vamos contrapor a noção de agendamento, isto é, de inserção de informações e atitudes, em oposição ao agendamento mínimo, que é o estabelecimento ético da praxis da filosofia clínica, permanentemente, vamos contrapor com os chamados agendamentos máximos. E aqui na página 97, diz assim,
Importa, sobretudo, que o filósofo clínico se esforce para evitar agendamentos máximos, desnecessários ou contraproducentes à clínica, direcionando indevidamente os assuntos às perspectivas e interesses via perguntas, linguagens corporais ou comentários no processo da escuta. Isso para não falsear a maneira mais autêntica como o partilante mostrar-se-ia existir por si próprio. E aqui, na página 98, eu faço uma citação direta de Lúcio Pachter, retirada da obra Introdução à Filosofia Clínica e Filosofia Aplicada, um livro que foi resultado de um dos encontros que tivemos na viagem de filosofia clínica em seus encontros internacionais, em 2014, na Universidade de Sevilha. Diz Lúcio Pachter assim: quando você faz uma pergunta, ela imediatamente passa a fazer parte da resposta, em grande parte dos casos. Exemplo: se perguntar pelos céus, sua resposta provavelmente terá sol, chuva, nuvens, pássaros, horizontes. O que, como, quando perguntar, isso já constitui os elementos básicos do responder. A resposta é vizinha de porta da pergunta. Fatores alienantes, libertadores, complementares e outros habitam nisso. A resposta, algumas vezes, deixa suas cercanias e espraia-se em direções onde costuma assumir outras proposições. É assim que respostas tornam-se perguntas, tornam-se confusas, tornam-se silêncio, tornam-se cópias de si mesmas. Exemplo: você vai ao teatro hoje à noite novamente? Por que não ir? Um dos problemas concretos pode ser a pressuposição da existência de uma resposta. Mas pode não existir alguma resposta? Exemplo: você pergunta a uma pessoa sobre a conclusão de algo que está em andamento ainda e cuja conclusão inexiste, pois se trata de algo que é contínuo, se refaz. A própria pessoa pode não saber isso e ficar problematizada por não ter uma resposta. O que você pensa afinal da vida? O que levou o seu casamento ao final? Qual sua opinião sobre a morte? Podem ser ilustrações. Bom, eu chamei na obra Escuta e o Silêncio, procurando endossar o pensamento de Lúcio Pachter, à minha maneira, naturalmente mais poética, de agendamentos mínimos como aquelas que repercutem em palavras da escuta, palavras que acolhem, isto é, como falar ao outro após havê-lo compreendido, após havê-lo escutado. Não são palavras levianas, são palavras que são colhidas pelo conhecimento que respeitará a característica própria do outro. Palavras, portanto, que são pertinentes à escuta e, portanto, palavras éticas, já que o filósofo clínico, quando se comunica com seu partilhante, e aqui palavras no sentido amplo de linguagens verbais e não verbais, palavras da escuta implicam em aquelas que vão ao outro nos termos dele, nos modos dele, e que não o desrespeitam, além de darem a ele a sensação correta do acolhimento existencial que respeita a diferença do outro. Página 28, diz assim: palavras da escuta são aquelas que dizem ao outro o quão profundamente ele foi ouvido. Isto é, são linguagens terapêuticas de devolução que aproximam e cuidam, potencializando a autenticidade do ser.
Pelo método que o ampara, o filósofo clínico fala como quem sabe ouvir. Isso explica, quando o trabalho é bem feito, a sensação comum de os partilhantes acharem que o filósofo adivinha seus pensamentos. É uma tautologia clínica calculada, aproximativa, que não repete ingenuamente o discurso do outro, o que não seria uma escuta filosófica, mas reorganiza as possibilidades intrínsecas da existência, a fim de que ele seja o melhor de si próprio diante do mundo, tal como ele enxerga e nele habita o seu jeito de ser. Então, quando falamos na obra A Escuta e o Silêncio, o sentido de escuta, que é variado, que é diverso, tem o sentido de acolhimento. Eu escuto, eu o acolho, e todas as palavras, todas as linguagens, todas as conduções na terapia não serão por interesse do filósofo clínico, segundo o que é importante para ele próprio. Não. Serão aquelas que são importantes, apreendidas do partilhante e para potencializar sua força intrínseca. Nesse sentido, as palavras que adviram da escuta, as palavras que acolheram e devolveram ao outro o melhor de si mesmo, orientando-o para ser mais ele mesmo, o que há de mais autêntico nele, isso é o que dá sentido, o que na minha obra eu chamo de a escuta radical da alteridade em Lucio-Pacter. Ao oposto disso, temos o que é o capítulo 3, na obra Palavras que Silenciam ou Amordaçam. Na página 42 diz assim: palavras que silenciam, amordaçam, são aquelas interpretações ditas que guiam a conversação clínica para longe dos autênticos interesses terapêuticos da pessoa. Sem verdadeira alteridade, tem o objetivo de, antes e, sobretudo, atender às opiniões, curiosidades ou desejos do terapeuta. Expressas em linguagens verbais e não verbais são, portanto, agendamentos máximos, isto é, verdades ou teorias pré-julgadas e impostas pelo terapeuta antes mesmo dele conhecer, através da escuta, a historicidade da pessoa que pretende orientar. É curioso que, às vezes, o próprio partilhante, já na primeira sessão, quer respostas prontas sobre o que ele deve ou não fazer, que caminhos trilhar. E o filósofo clínico não pode ser afoito e, mesmo que tenha opinião a respeito, dizer ao outro e dizer, olha, vamos estudar, vamos pesquisar, eu preciso entender o seu jeito de ser para ajudá-lo nos seus próprios termos. Alguns terapeutas, inclusive, alguns partilhantes, querem respostas tão rápidas e soluções mágicas de imediato que até não se adequam ao método da filosofia clínica e vão embora. O que é de direito, e tudo bem, mas o filósofo clínico precisa de um cuidado ético para sempre entender esse dilema: ou eu o escuto e o acolho e o compreendo nos seus termos, de forma a ter hospitalidade da alteridade, ou eu silencio, ou eu o amordaço, ou eu o calo, mutilando-o em suas características, à semelhança do mito de Procusto, que assaltava os caminhantes que passavam próximos a ele e o deitava em sua cama de maneira a esticar quando ele era muito pequeno para a cama, ou mutilá-lo quando ele era grande demais para a sua cama. O filósofo clínico, nesse sentido clínico aqui, o contrário desse sentido de Procusto, que é deitar-se em direção, é clínico no sentido de afastar-se do outro, que é o suspender
o outro para que ele permaneça outro e não vire o mesmo para o filósofo clínico. Uma leitura complementar da obra aqui, desse fascículo 10, da coleção de filosofia clínica da editora Michelis, o Lúcio Pater, só para citar, diz aqui, na página 12, estudei muitas horas sobre as questões dos prejuízos, de que as pessoas chegam a um rótulo, achando que tem esquizofrenia ou uma psicose, já perguntando sobre o remédio, e você, então, está diante de um ser humano coisificado. Muitas vezes, trata-se apenas de uma característica, entre muitas, que habita a vida de uma pessoa. A redução do fenômeno da humanidade, da existência humana, a este rótulo, a este ponto, é um perigo. Aqui está um dos mais apropriados exemplos de agendamento indevido, o máximo. Às vezes, a própria pessoa se apega a esse agendamento indevido e se apresenta como uma criatura que tem uma doença, que não é como os outros, que está muito aquém dos outros, que é uma pessoa doente, que é uma pessoa louca. Quando chega com o rótulo de uma pessoa que não é como as outras. Aliás, quem de nós é como qualquer outro? Este pensamento trata-se de agendamentos provavelmente indevidos. Lembrem que esses agendamentos indevidos, quando às vezes oriundos de uma outra área, não podemos dizer então que são indevidos, porque talvez lá, naquela outra área, de onde vêm certos agendamentos, eles são corretos e apropriados. A filosofia clínica pode falar por ela, mas não pode falar por outras áreas. Agora, quando vem para o nosso consultório e agora tudo é tratado conosco, podemos assumir essa atenção dos agendamentos indevidos. Esses tais agendamentos indevidos ou máximos não são apenas riscos, perigos que o filósofo clínico pode intervir, alterando os fluxos de intencionalidade, de discurso, de interesse, tal qual o próprio partilhante conduzia no que havia de mais autêntico. Como uma pessoa que falava sobre o seu casamento, e aí eu a interrompo para dizer, ué, mas você não falou dos seus filhos? Qual o problema? Fiquei sabendo agora, somente depois de 4 ou 5 sessões, em que você falou de si mesmo, do seu marido, que você tem filhos já aos 15 anos. Ora, você está negando seus filhos? Olha que tanto de pensamentos, intervenções que eu conduzi. Nossa, o filósofo clínico pode destruir uma clínica com isso. Por outro lado, não só o filósofo clínico pode carregar tais agendamentos mínimos, ferindo a noção de filosofia clínica no que ela tem de mais autêntico e ético, mas o próprio partilhante pode trazer, vindo da sua sociedade, dos pensamentos de alienados, trazer agendamentos máximos que podem, inclusive, impedir a clínica, querendo do terapeuta, às vezes, medicações, o que jamais é feito por um filósofo clínico, que não é um médico e nem pretende ser. Aqui está um exemplo de como as aparências podem enganar, citando aqui Lúcio na página 29, quando não utilizamos palavras da escuta, isto é, quando nossas ações, que são nesse sentido amplos de fala, nossas compreensões, ou seja, tanto na escuta quanto no diálogo, de uma forma ampla, em todas as linguagens do entendimento, quando elas não vieram da aprendizagem da escuta do outro, e são instantâneas, imediatistas ou coisificadas do que parecem ser, né, falseando a outridade do outro. Não é uma redundância aqui, a outridade é essa qualidade da alteridade, a essência do outro que permanece inatingível. Diz Lúcio Pater aqui, na página 29. Há casos em que você briga com a sua esposa, com o seu marido, e essa pessoa grita com você. Diz para você ir embora, pois acabaram o casamento e a relação. Se você conhece a pessoa, a sua esposa ou o seu marido,
Você sabe que esse incêndio sucede-se uma profunda ressaca moral, na qual, ao contrário, a pessoa vai pedir que fique e agradecerá a Deus por você não ter ouvido e não ter ido embora, porque não era nada aquilo que ela queria. Tratou-se apenas de um momento de raiva. Se você já sabe disso, se você já entende a raiva dessa pessoa, a sua esteticidade bruta, essa agressividade, você pode não dar a menor razão a isso. Você não dará maior vazão a isso. Mas, para tanto, é preciso conhecer a estrutura de pensamento dela, entre outras coisas. Claro que uma explicação como essa não resolve tudo, pois está longe de solucionar todas as problemáticas. Enfim, o que eu estou colocando, para terminar, é essa profunda atenção que o filósofo clínico terá durante todo o processo terapêutico, de garantir agendamentos mínimos e evitar os agendamentos máximos. Eu quero concluir a minha fala com 3 exemplos aqui de agendamentos máximos, né? Primeiro, falar do filme O Quarto de Jack. O Quarto de Jack é uma obra, um filme espetacular. Eu fiz aqui um pequeno roteiro de um trecho deste filme. Essa obra, que é de 2015, direção de Lenny Abrahamson, O Quarto de Jack, é do romance de Emma Donoghue, que foi inspirada em um caso real, mas aqui no Brasil, há alguns anos, vi outros casos semelhantes. Enfim, infelizmente, não são exceções. Mas na história do livro e do filme, a história conta uma moça de 17 anos que foi sequestrada e mantida em cativeiro por 7 anos, em um quarto. E foi abusada sexualmente, e por isso ali nasceu um filho. Um filho que, quando estava com 5 anos, conseguiram fugir. A cena que eu destaco, vejam no filme, não vou reproduzir aqui, porque no YouTube respeitam-se os direitos autorais. Mas a cena, assistam o filme e reparem um exemplo terrível e doloroso de agendamento máximo. A família é uma família pobre, com bastante dificuldades econômicas, e que inclusive tem que reinserir esse garoto e essa garota no mundo em que estão vivendo, bastante conhecidos pela mídia, e precisam de dinheiro para tudo isso, escolas e tudo mais. E uma alternativa que a família encontrou foi dar uma entrevista para uma televisão famosa, e assim isso dar uma grana suficiente para que eles pudessem recomeçar a vida. Olha o que disse a entrevistadora, mais ou menos os termos que, não literais, mas que vão ajudar aqui. A entrevistadora diz assim: você que manda na entrevista, diga apenas o que quiser. Se você não quiser falar algo, é só falar que não quer e pronto, não precisa falar a respeito. Olha, dá a impressão de que ela é respeitosa, dá a impressão de que a garota, enfim, vai ser profundamente respeitada. Passa-se a cena de ela ser maquiada, com várias luzes, dando um caráter cinematográfico de certa artificialidade no diálogo que acontecerá logo depois. Então, a entrevistadora diz assim: olha, tenho certeza que você chegou a pensar que Deus lhe abandonou. Chegou a pensar em tirar a própria vida só para fugir daquela situação? A moça reage assim, com espanto, com susto, e diz assim: olha, é difícil falar, me desculpa, mas olha só, com que direito? Ela já aborda o tema religioso, talvez desrespeitando, quem sabe essa menina era ateia, quem sabe ela tivesse o contrário, uma compreensão de que Deus, apesar de todas as desgraças no mundo, tem uma razão suficiente para tudo isso acontecer, com uma fé. Então,
Com que direito? Já começa a entrevistadora informando de que ela tinha certeza que Deus a abandonou. Com base nela, com base na sociedade? Mas, enfim, sendo esse talvez um lugar comum, ela inseriu esse agendamento máximo na garota, a garota que se chama Joy, na personagem no filme. A entrevistadora então diz assim: quando o Jack for mais velho, o Jack é o garoto, o filho dela de 5 anos, você vai contar para ele sobre o pai? Joy fecha a cara, demonstrando claramente que foi invadida no seu modo de ser e responde com dureza: o Jack não é dele. A entrevistadora insiste nisso. Não é dele? Então está dizendo que tinham outros homens? Olha que absurdo. Não bastava o sofrimento dela ter sido violada de todas as maneiras, ainda insinua publicamente, de frente à TV, que ela teria sido abusada por outros homens. Isso é uma pergunta que desrespeita profundamente a intimidade. A Joy responde enfaticamente não, indignada e ofendida. O que eu quero dizer, dizia Joy, é que pai é quem ama seu filho. A entrevistadora, é claro, mas a reação biológica que houve, insistindo de que aquele sequestrador era pai, biologicamente. Mas a Joy reage bruscamente, com dureza e alta contrariedade, diz: não é uma relação. O Jack não é de ninguém, é só meu. Há um constrangimento geral. O advogado dela que está ali, todas as pessoas presentes dentro da sala. E a entrevistadora continua: quando ele nasceu, algum dia, pensou em pedir para o sequestrador levar o Jack embora? Pensa falar isso para uma mãe que tentava, inclusive, proteger esse menino, e viveram 5 anos sem conhecer a luz do sol. Horrorizada com a pergunta, ela pergunta: embora? E a entrevistadora: sim, deixá-lo em algum hospital, por exemplo, onde pudesse ser achado. E Joy: por que eu faria isso? A entrevistadora: para o Jack ser livre. É um sacrifício definitivo, eu entendo isso. Você chegou a pensar nele tendo uma infância normal? Meu Deus, como se essa mãe tivesse sido, com esta pergunta, atacada, ofendida no íntimo da sua maternidade, que ela não estava pensando no filho, estava pensando em si mesma de forma egoísta. Meu Deus, vocês que viram esse filme, os que não viram, assistam, vão entender claramente isso, um exemplo doloroso de agendamentos máximos. Aí ela responde a Joy responde que ele tinha a ela, mãe. E a entrevistadora: mas foi a melhor coisa para o seu filho? A Joy repete: ele tinha a mim. E depois, uma cena seguinte, ela já está na cozinha, no cômodo da casa, e suspirava triste com tudo que estava acontecendo. Tá aí um exemplo terrível disso. Um outro exemplo importante de tudo isso é uma propaganda do Space. Space é um canal de televisão fechado, muitos o conhecem, que é famoso, entre outras coisas, por filmes de terror. E aí há uma coleção de ótimas propagandas do Space convidando as pessoas para assistirem seus filmes. E num deles, está no meu canal no YouTube, esse eu coloquei lá, atualmente, até o momento pelo menos, não está proibido o seu uso em publicações, né? No meu canal, vocês podem acessar o Will Goya no YouTube e se inscreverem para receber os outros vídeos. E neste canal Space é um cenário apocalíptico, em que está um homem tentando conversar com um zumbi. Um zumbi que, portanto, não tem vida, um zumbi que representa essa morte em vida. E diz o garoto assim, o homem, né? Não sei se as nossas vidas são boas ou más,
Mas o sentido da vida é entender a morte e merecer um eterno descanso. Mas você, meu caro zumbi, enganou esse descanso. Você o driblou. Você está sofrendo, sem morrer, vazio, dia e noite. Vamos, deixe-me ajudar. E ele aí estende os braços para o zumbi chegar e abraçá-lo. Deixe-me ajudar. E aí então aparece em negrito, de forma em espanhol, e aparece de maneira muito forte a frase: tudo se resolve conversando. Até uma coisa boa como essa é um agendamento máximo quando não considera, repito, o contexto, as bases categoriais em torno, a historicidade da pessoa e o que isso tem a dizer. Então, o zumbi vai chegando e não só o abraça, como o come, o devora, como um morto-vivo. E aí logo vem, acima da frase tudo se resolve conversando, a palavra composta nem tudo. Então é isso. Até o diálogo, o amor, que parecem ser universais e absolutos, podem ser agendamentos máximos, quando não cabem à pessoa. E por último, apenas como exemplificação, eu gostaria de partilhar com vocês, vou partilhar a minha tela aqui no notebook, um vídeo, apenas com algumas fotografias de agendamentos máximos. Está aqui, agendamentos máximos, perigos éticos e fenomenológicos na filosofia clínica dos agendamentos máximos. Voltando às aulas de fenomenologia, que nós já tivemos, adaptado à filosofia clínica, quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, nós fazemos em relação a objetos, em relação a assuntos, em relação a como nós percebemos o mundo na interação. E é natural que cada pessoa, entre os seus eixos de intencionalidade, os seus fluxos de intencionalidade, quando falam, estão carregados de interpretação. Interpretação que o filósofo clínico não conhece previamente, senão por aproximação a longa distância, e que a pesquisa feita no consultório sobre as características da estrutura de pensamento do partilhante é que vão revelar quais são as formas mais autênticas de intencionalidade que atendem, sim, ao partilhante, para que seja uma conversa, um diálogo efetivo e não um solilóquio do filósofo clínico, utilizando o partilhante como se fosse extensão de si mesmo. Mas vamos lá. Aqui a imagem da famosa expressão lágrimas de crocodilo. Isso é apenas para fazer a rápida consideração que o crocodilo não tem lágrimas, isto é, não tem a emoção humana. E nesse sentido, não sendo um mamífero, nós que o vemos, não reconhecemos nele um ponto de conversação, um ponto de reações, um ponto de diálogos emocionais. Portanto, o jacaré, por exemplo, no desenho animado, à semelhança do Pluto, que é um cachorro, e que conversa com o Pateta, outro cachorro, mas o Pateta figura-se como humano. E a conversa toda com o Mickey e o Pato Donald, tudo ali é um desenho animado. Animado com o quê? Com os tipos de intencionalidades próprios da nossa cultura. Então, quando nós vemos, por exemplo, desde a sensação de gravidade, de que o Pluto vai cair do precipício, o medo que temos com isso, os perigos que o desenho animado demonstra que foram vencidos e o alívio que sentimos com tudo isso, faz com que dá a impressão de que aquilo existe e tem vida própria, mas na verdade é uma projeção dos nossos conteúdos culturais que reconhecemos lá no desenho, porque ele foi animado com as nossas características. Podemos fazer isso também com os animais. Até que ponto? Ao falar de um gatinho, por exemplo, que está lá, eu já vi vários vídeos no YouTube,
que pessoas que mostram lá o gatinho com a patinha impedindo, talvez, de uma criancinha de passar uma grade e cair de uma janela. E aí podemos interpretar assim, o que seria um agendamento máximo. Nossa, esse gatinho está impedindo o garotinho de cair da janela, que gatinho bondoso. Quem diz que aquela patinha que está lá batendo no garoto tem a intenção, com um cálculo elaborado, da ideia de que ele vai cair? E de que isso, portanto, é um ato moral. Pode ser apenas uma patinha que está brincando de maneira muito mais motora e muito mais emotiva, vinculado à motoridade, à ação simples, do que toda essa complexidade. E aí nós achamos que o gatinho está fazendo isso. Então, lágrimas de crocodilo é para expressar como nós, às vezes, projetamos nossos conteúdos em intencionalidades que nem existem nele. Olha aqui outro, o jacaré sorrindo, olha que coisa linda, fofura. É só porque ele está mostrando os dentes, é o sorriso humano? Bom, a questão é, por exemplo, quando um partilhante fala coisas sobre os seus animais, sobre as gramas, sobre as plantas, sobre as pedras, temos que entender quais são as intencionalidades do partilhante sobre o mundo que ele descreve, que ele narra, e não entender de maneira óbvia como se as coisas faladas pelo partilhante fossem verdades em si mesmas. E o próprio filósofo clínico não pode ser seduzido a não entender fenomenologicamente que a relação entre o sujeito e o mundo, e os objetos do mundo, está implicada em elementos cognitivos. Como pode uma pessoa, por exemplo, falar de música sem ser músico? Sem ter alguma expressão de musicalidade? Do contrário, seria apenas som ou ruído, mas não música. Então, não dá para dizer, você não entende de música, como se o outro tivesse a intencionalidade musical na mesma intensidade ou mesmo presença. Aqui, uma senhora, com essa imagem muito graciosa, olhando, muito provavelmente, o seu passado, quando ela era uma não cadeirante e dançava. E aí alguém pode dizer, o filósofo clínico não pode cometer o erro de universalizar a ideia de que frases como a verdade está dentro de você, recupere no passado as suas memórias, sorria e resgate isso. Meu Deus, e se a pessoa estiver vinculada ao futuro e o passado dela não for importante? Sou eu que vou determinar por ela o seu modo único de ser? Isso pode ser verdade para outros, mas não posso universalizar o conteúdo e a forma de tudo que o outro diz como sendo uma verdade que vale para todos. E agora vamos a um outro exemplo de possíveis agendamentos máximos. Então o partilhante diz coisas como: Jesus te ama, uma frase bem clichê nos adesivos de carros. Ok, Jesus te ama, mas quando o outro diz Jesus te ama, o filósofo clínico deve o quê? Imaginar uma imagem como essa? Ou um Jesus mais humano? De que Jesus o outro está falando? Ou seja, quais são as implicações cognitivas, interpretativas, valorativas que o partilhante carrega, e não que o filósofo clínico projetará de si próprio, ou da cultura em que vive. Portanto, não pode ter agendamentos máximos de entender o outro sem as características colhidas da sua outridade. Porque pode ser esse Jesus, mas pode ser outra interpretação. Olha aí, uma outra ideia de um Jesus vinculado a noções de erotismo, mas poderia ser também um Jesus comerciante, no qual a pessoa promete fazer coisas, pagar com sofrimento e promessas e receber uma espécie de justiça quantitativa, compensando numa balança idealizada de o quanto sofreu e o quanto terá de recompensa. Ou pode ser um Jesus de outra natureza que não um Jesus que atende os seus desejos,
pode ser um Jesus, olha aí um exemplo terrível que tivemos, a Idade Média e com as cruzadas, um Jesus que até inspira a obra, o Conde Drácula, que era um guerreiro das cruzadas que matava em nome de Jesus. Quero dizer, que tipo de Jesus estamos falando? Então, quando a pessoa fala de Jesus, eu não posso elaborar meus entendimentos com os meus conteúdos e não entender aqueles que estão lá no partilhante, segundo a sua historicidade e suas bases categoriais. Está aqui um outro típico clichê, que se fala do amor erótico pela mãe. Até que ponto Freud errou, Freud acertou, mas não podemos negar que existem relações eróticas em família, o ciúmes terrível, que às vezes um filho tem em relação à mãe, ou pais em relação aos filhos, de tal maneira em que Freud estará certo em determinados pontos, mas seria igualmente um outro erro ético de agendamento máximo ao imaginar que todas as relações perpassam pela sexualidade, um crime ético no sentido da filosofia clínica e da alteridade, porque estamos diante das diferenças. Quem já não ouviu falar neste belíssimo filme, O Anjo Malvado, obra em inglês com outra tradução, The Good Son, o Bom Filho, 1993, direção de Joseph Ruben. Macaulay Culkin interpreta uma criança genialmente perversa, esse garotinho aqui. Então, se viermos com a ideia, com prejuízo universal, abstrato, sem concretude no mundo da vida, de que todas as crianças são anjos, meu Deus, parece que faltou com a realidade. E também nem todas as crianças são más ou são instintivas. Nós estamos diante, às vezes, de elementos muito comuns, sim, próprias de bases categoriais, mas não podemos jamais, como filósofos clínicos, ao menos, ter verdades prontas, ainda que belamente estabelecidas por grandes gênios de concepções terapêuticas e filosóficas. Sempre o conhecimento que temos sobre o outro será menor do que o respeito à alteridade e à aprendizagem que virá com cada pessoa. É a alteridade que nos dará o conhecimento e nunca o inverso. E, por fim, o partilhante poderá nos falar sobre a morte. Morreu uma pessoa querida, um filho. Como deverá o filósofo clínico interpretar isso? Não será fácil. Às vezes, a noção de morte, aliás, muitas vezes será dolorida de uma pessoa amada. Mas é sempre assim? E se a morte de um filho para alguém for um alívio? Nossa, são tantas as possibilidades. Seja como for, o filósofo clínico precisa entender a intencionalidade de quem fala e de quem ouve. É importante ter a compreensão da estrutura cognitiva, da estrutura de pensamento do partilhante. Então, sobre a noção de morte, quando o outro fala sobre a morte, temos que entender o quê? Esse tipo fúnebre, terrível, ameaçador? Isso é o que eu devo entender como morte? Ou é o que preciso compreender tal qual o partilhante carrega e revela no seu modo próprio? Porque às vezes a morte pode ser um encontro com Deus, para a pessoa pode ser uma visão espiritualizada, uma espécie de redenção. Lembram para Platão também, no qual vai para além do mundo dessas ilusões passageiras e vai encontrar com o que é essencial. Enfim, são tantas as possibilidades. Não podemos ter agendamentos máximos. Olha aqui, esse garoto com esse sorriso tão gostoso, esse garoto pobre, e que usa esse repolho como se fosse uma bola de futebol com a alegria de quem está passando fome e encontrou comida, não é verdade? Meu Deus, acreditaram nesse tanto de interferências que eu fiz propositadamente como agendamentos máximos? Eu não sei se esse garoto está entendendo isso aí como comida, como repolho,
se ele está rindo de alguém que contou uma piada enquanto segurava o repolho e o outro bateu a foto. Muito provavelmente estamos falando de um garoto com dificuldades financeiras, pobre, mas pode ser outra coisa, um garoto que está passando por aí e que vem de uma família rica. E ainda que ele seja pobre, ainda que essa foto faça sentido de um garoto que tenha a história da fome bastante presente em sua historicidade, em sua interpretação e visão de mundo dele próprio, isso talvez não seja tão importante existencialmente como seria para o filósofo clínico se estivesse no lugar dele, confundindo a relação própria com a relação de outrem. Portanto, temos que ter sempre atenção e cuidado com a outridade. Está aqui um outro exemplo do que acabou virando o livro A Sutil Arte de Dizer Dane-se. E muita gente, então, acha que isso é uma verdade, que deve-se sempre levar o outro a colocar para fora todas as suas mazelas, no sentido de aliviar-se, no sentido de não mais aceitar que outros lhe imputam escravidões e tudo mais. Isso não é uma verdade do mesmo jeito para todas as pessoas, e ainda que em parte seja igual, cada um carrega contextualizações e implicações gravemente únicas. Imagine, por exemplo, se eu oriento a pessoa e falo, olha, dane-se todo mundo que não concorda com você, vai lá, dê um pé na bunda do namorado ou do chefe, e depois vem o desemprego e vem a solidão, e essa pessoa acha que o remédio foi pior do que o problema. Para algumas pessoas, dizer algo como dane-se é sabedoria, é conveniente e tem até algo de espiritualização. E pode ser uma piada nos jogos de linguagem. Lembre-se, a palavra em si não carrega um significado, senão a partir do contexto em que as dinâmicas de interpretação vivamente vão considerar o jogo de interesses em curso. Para outras pessoas, isso é um palavrão, é inaceitável, é bastante ofensivo. O que importa é ser o jeito de cada um, que exige ética e escuta. E até uma coisa como essa, você é normal. Se um filósofo clínico diz isso a um partilhante, não se preocupe, você é normal. E essa pessoa tem o contrário, a ideia de que ela não é normal, de que ela é única, de que ela é diferente, ela não quer ser normalizada, e eu, querendo elogiá-la, acabei a ofendendo. E se for o contrário, uma pessoa que vem, como diz lá, quantas pessoas, cito aqui, um lugar comum de situações que vários colegas terapeutas já receberam, colegas partilhantes que chegam e no primeiro dia já começam a trazer listagens psiquiátricas, dizendo que é isso, com borderline, com aquilo, e acaba, sabe, às vezes gravitando do ser patológico, psicopatológico, para um outro clichê que é de normalidade, mudando apenas de elementos reificantes, elementos de alienação. Enfim, até o conceito de normal não pode ser universalizado em filosofia clínica. Tudo depende da ética da diferença. Bom, e é nesse sentido que nós terminamos esse encontro de hoje, querendo agradecer a vocês e dizendo que nossos vídeos são apenas pontuações para os estudos que não são substituíveis e para os encontros que acontecem nas aulas de tutoria, encontros em que vocês vão tirar dúvidas sobre as outras aulas, conversações. É fundamental ter grupos de estudos, por isso nós temos o grupo de estudo Orquídea, e também a participação nas aulas de maneira interessada e profundamente ética, porque se falarmos em filosofia clínica, vamos respeitar o modo de ser do outro. Por isso, agradeço a vocês, um abraço e até a próxima.